nosso grupo é composto por mim, Giovana, Paulo, Viviane, Daiane, Kelly e Isabela. E hoje no nosso Pode Resolver estaremos com a participação do advogado Douglas. Falaremos sobre a mediação aplicada na resolução de conflitos em ambiente de trabalho. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Pode Resolver, onde nós vamos falar de solução de conflitos, né? Um assunto bem interessante, relevante, né, para a atualidade, muito importante. E nós temos um convidado muito especial nessa noite, né, o Dr. Douglas, o Douglas Clipper de Souza, que é especialista na área. Ele vai poder falar um pouquinho dele, né, sobre as suas especialidades e falar um pouquinho de você para os nossos convidados te conhecerem. Olá meninas, tudo bem? Olá. Bem. Sou militante nas áreas consultivas e contenciosas, né, focado na área trabalhista, empresarial, civil e previdenciária. Sou especialista em Direito e Relações do Trabalho e Arbitragem e Mediação, né? E estou pós-graduando em Direito Tributário. Eu atuo muito na área trabalhista, envolvendo empregador e empregados, né? Tenho aí uma experiência de mais de 8 anos na área. E especificamente na área trabalhista, com foco na resolução de conflitos, né? Tanto na defesa do empregado como empregador, como eu disse. Já participei de muitos casos envolvendo a mediação, né? Com alta complexidade, também com média complexidade. Muito bom. Então, a Kelly, que está aqui, a Daiane também vai nos ajudar aqui nas perguntas, né? E não tinha pessoa melhor, até pelo que ele relata agora, para falar sobre o caso. A gente trouxe um caso a ser estudado, né? Onde se enquadraria totalmente nas suas especialidades, seus conhecimentos, né? E eu acho que vai enriquecer bastante a nossa conversa hoje, né, meninas? Sim, é isso. Então, o caso que a gente traz é o caso da Camila. Quem que foi Camila? Ela era uma jovem estagiária de 25 anos. Ela começou o estágio dela numa grande empresa. E como toda estagiária que entra numa grande empresa, ela estava cheia de expectativas. Mas, no entanto, o que era para ela ser uma experiência super positiva, profissional, enriquecedora, né? Tudo que ela esperava daquela experiência se transformou em um cenário de tensão e de muito sofrimento para Camila. Ela denunciou o supervisor dela, Douglas, por assédio moral. Desde então vive um ambiente hostil, tudo só piorou. Depois da denúncia piorou ainda mais. Ela é excluída de projetos, ela passa a sofrer com crise de ansiedade por conta disso, desse ambiente. E o supervisor, por outro lado, ele nega todas as acusações, ele não fala que praticou esse assédio moral com ela. Ele alega, inclusive, que Camila interpreta mal as coisas que acontecem, que as cobranças são profissionais e não tem nada de assédio moral, né, meninas? Sim. E diante dessa denúncia, a empresa ela tenta intermediar a situação internamente. Por meio do setor jurídico, ele é acionado, né, porque é uma empresa de grande porte, e uma tentativa também de evitar um processo formal, na justiça mesmo, né, judicializar. E a reputação do supervisor, a saúde emocional da Camila e a imagem da empresa estão em jogo. Então esse é o caso e a gente queria entender um pouquinho, né, como que funcionaria, o que a gente poderia explorar num caso como esse. Então, Douglas, diante desse caso, né, diante desse cenário, né, que a gente passou para você agora, como que pode ser, como se busca, né, uma solução que você pode falar para a gente? É feita ali a abertura de uma sindicância interna, onde os gestores da área, que lidam diretamente com tanto o gerente como a estagiária, eles vão fornecer subsídios para que essa sindicância colhe o máximo de provas, para comprovar realmente se essa história ela é verídica ou não. Depois desse procedimento, comprovando-se os fatos, a empresa tem duas opções. Ela tem a opção de efetuar uma demissão, né, do gerente, que seria uma demissão, nesse caso, por justa causa, ou ela teria a opção de tentar implementar, nesse caso concreto, a mediação. E o porquê da mediação nesse caso? A mediação seria muito importante para preservar 3 lados. Quais são? O lado da empresa, o lado do gerente e o lado da Camila. Então a mediação ela elimina essa mancha na imagem dos 3. Então a mediação, nos casos que não sejam tão graves, ela é adequada para poder resolver esse conflito. Esse caso de Camila,
Não sei se você teria algum exemplo também que poderia trazer para nós, tanto de um que teve uma comunicação violenta, ou de como que teria que ser uma comunicação não violenta. A comunicação violenta ela é tanto verbal como gestual, né? Ela acaba denegrindo ali a imagem dos funcionários mediante as atitudes do gestor. Então a comunicação harmoniosa ela resolve conflitos e impede conflitos futuros. É isso que eu queria deixar. Partir para a segunda parte do assunto aqui, no que você fala sobre comunicação violenta. É claro que o caso não nos relata, né, mas pensando nas hipóteses, né, meninas, que a gente pode elaborar, a gente poderia supor que nesse caso o gestor se comportou talvez com uma comunicação violenta, onde a Camila pode ter interpretado como esse assédio moral. Isso acontece? Isso acontece muito. O gestor tentou, de alguma forma, por exemplo, dar um comando ali, por uma, duas ou várias vezes, e a estagiária acabou ouvindo de outra forma. Tem gestores que não têm preparo psicológico para tratar com subordinado. Nesse processo que o mediador está ali, você acredita que ele precisa dispor de técnicas e que o mediador nessa hora ele tem que ter aquele trato ali na hora de lidar com essa situação? O mediador, ele precisa, primeiro, ele tem que ter uma formação voltada para a negociação. Esse é o papel do mediador, ele indica caminhos, na verdade ele não vai dar uma solução, ele vai construir um diálogo com as duas partes e as partes vão conseguir chegar na solução com a intervenção do mediador. O mediador ele tem que saber ouvir e filtrar, porque muitas das vezes, igual por exemplo o exemplo da Camila, a Camila falou algo e às vezes aquilo que a Camila falou não foi tudo aquilo, né? Aí o gerente falou algo que, não, vamos ouvir o gerente, porque quanto tempo de experiência ele tem na empresa? Quantos funcionários já reclamaram dele? Entendeu? Tem um histórico. E na sua opinião, Douglas, qual é a melhor resolução para esse caso? A mediação é indicada. Por quê? A mediação vai ouvir as duas partes, no caso, e vai propor uma resolução. Né? Então, tanto pelo lado da Camila, como pelo lado do gerente e pela empresa. Porque se a empresa toma essa atitude de fazer uma mediação, ela preserva o seu próprio passivo trabalhista, civil, criminal e outros afins. Entender quais casos que seria conciliação, se nesse caso também caberia uma conciliação. A mediação ela é utilizada muito no âmbito extrajudicial. Para a Camila, então, qual que é a indicação? Voltar das tarefas para ela, né? Dar confiança para ela e até mesmo prestigiar ela com novas oportunidades. Então, qual seria a solução para o gerente? Oportunidade para ele também, né? Na manifestação dele, ou de repente, se realmente for constatado que tem essa defasagem, eu indicaria um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Então, nós acabamos de fazer uma mediação. A conciliação ela é aplicada como audiência, para que na audiência de conciliação as partes que já têm um processo, por exemplo, Camila processou o gerente, para resolver isso o juiz ele enxergou que é cabível uma audiência de conciliação e agendou uma audiência de conciliação. E na audiência de conciliação já não é mais um mediador. É um conciliador que vai ouvir as partes, vai sugerir um acordo, né, e as partes vão, né, analisar se fica, né, pertinente aquele acordo. Por exemplo, um processo que duraria 5 anos, 3 anos, ele se resolve em 3 meses. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas, né, que vão nos assistir, que estão nos ouvindo aí, que podem estar vivendo, né, o caso da Camila, Sim. ou muitas vezes até o caso do gerente, né? E a mensagem que eu queria deixar, na mediação nós não temos ganhadores e nem perdedores, temos vencedores. E a empresa muito mais ainda, porque ela, com essa decisão de mediar, de tomar a mediação como um foco, ela criou um caminho para a saúde emocional dentro do ambiente de trabalho. Tá bom? Bom, estamos chegando para o final, né? Gostaríamos de agradecer ao Dr. Douglas pelo tempo disponibilizado, pela participação no nosso podcast Pode Resolver. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Eu que agradeço obrigada. também o convite. Com esse podcast, identificamos as vantagens do uso da mediação e da comunicação não violenta na área corporativa, criando um espaço de diálogo para reparação de danos e mudança de postura. Para o gestor, é necessário avaliar seus processos
e oferecer treinamentos em liderança, comunicação e gestão de pessoas. Para Camila, direcioná-la à participação em projetos e, se necessário, a transferência para outro setor. Para a empresa, investir em treinamentos que promovam um ambiente saudável, ético e seguro voltado à psicoeducação. Quer assistir o podcast inteiro? Acesse o QR Code.